Testando áudio, som, teste. Daqui a pouco estaremos iniciando. Estamos usando hoje um novo microfone. Gostaríamos de que falassem se o áudio está saindo ou não. Gostaríamos de saber como é que está o áudio. Bom dia a todos. Hoje nós queremos, nesse dia 27 de março, nesta quarta sexta-feira da Quaresma, meditar sobre mais uma das armas poderosas que nós temos à nossa disposição para o combate espiritual. Que é a arma poderosa da devoção à Virgem Maria, aos anjos e aos santos. Hoje iremos meditar acerca desta poderosa e acessível arma no combate espiritual. Depois das graças sacramentais, a devoção a Nossa Senhora é a arma mais poderosa, a mais eficaz de todas as armas espirituais. Devemos inicialmente meditar sobre o papel que tem a Virgem Maria no plano salvífico de Deus, portanto, na santificação das nossas almas. Diz São Luís Maria Guilhom de Montfort, na sua já conhecida e famosa obra, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, que eu recomendo, inclusive, a leitura, não só a leitura, mas que ela leve você a decidir ter uma verdadeira devoção a Nossa Senhora e, dentre elas, escolha a mais perfeita devoção, que é a consagração da escravidão a Jesus Cristo por Maria. A consagração da escravidão mariana. São Luís Maria Guilhom de Montfort diz que, no seu tratado, num dos seus principais números, que Maria é o caminho mais curto e seguro para se chegar a Cristo. Não é uma simples devoção. É uma devoção primordial, pois Maria exerce um papel fundamental na nossa salvação. Nossa Senhora, diz a tradição, a doutrina da Igreja, ela é a Theotokos, ela é a Mãe de Deus. A sua maternidade divina, que celebramos no dia 1º de janeiro,
né, primeiro dia do ano, mas também que em outros momentos nós revivemos esse mistério. Um deles foi essa semana, quando celebrávamos o mistério da encarnação. Nossa Senhora, ela, ao receber a graça da maternidade divina, esta condição de ser mãe de Deus supera em todo o seu grau, supera a filiação adotiva que nós recebemos pelo mistério pascal de Cristo através do batismo. Pois Nossa Senhora, ela não é só filha adotiva de Deus pela graça, mas ela é também da família de Deus, né? Então, o parentesco de Nossa Senhora não é de adoção, mas ela é de natureza e de consanguinidade com Jesus Cristo. Nossa Senhora é consanguínea a Nosso Senhor. Pela maternidade divina, então, Jesus estabeleceu uma íntima união entre a sua mãe, a Virgem Maria, e a sua missão como Redentor, a sua missão salvífica. Deus escolheu Maria como dispensadora de todas as graças, e tudo passa por suas mãos. Portanto, nós podemos ver por esses 3 aspectos. Nossa Senhora é o caminho seguro. E Nossa Senhora é a Theotokos, a Mãe de Deus, aquela que é consanguínea a Cristo e, portanto, está unida perfeitamente e intimamente a Jesus Cristo, nosso Salvador. E, porque Nossa Senhora foi escolhida como a grande dispensadora dos mistérios da graça de Deus, nós podemos entender aquela frase de São Bernardo de Claraval, um dos maiores doutores da Igreja, que escreveu e sermões e obras maravilhosas sobre a Virgem Maria. São Bernardo de Claraval, ao proferir um sermão no dia da maternidade divina de Maria, ele chama Nossa Senhora de o aqueduto. O que eram os aquedutos e o que é um aqueduto, né? Na verdade, que existem até hoje. Então, o aqueduto, ele é um reservatório. É como nós temos aqui, o nosso próximos de nós, aqui em São Paulo, nós temos aqui o sistema Cantareira, onde toda a água ela fica armazenada nesses chamados reservatórios. E a partir daquele reservatório é que as águas que saem em cada uma das nossas torneiras, em cada uma de nossas casas, e que chegam aos hospitais, que chegam ao comércio, que chegam às fábricas, que chegam às escolas, que chegam às igrejas. A água, ela passa por um caminho, mas ela sai daquele reservatório e perpassa o caminho até chegar à nossa torneira. Quando nós abrimos a torneira, nós vemos a água saindo naquele local e damos graças a Deus, que bom que tem água, né?
Mas, de fato, nós não percebemos imediatamente toda o caminho percorrido por aquela água, muito menos de que ela vem toda ela do mesmo lugar, do mesmo aqueduto, do mesmo reservatório, né? Da mesma forma, no território espiritual, são muitas as graças e vão chegar a cada pessoa que o pedir, né? Uma pessoa que reza, pede uma graça diretamente a Deus, né? Imaginemos até aqueles que nem pedem pela mediação de Maria. Esta graça, quando chega à pessoa, quando ela percebe que foi agraciada, ela sabe que é uma graça que veio de Deus. Porém, o que ela não sabe é que esta graça que veio de Deus passou por um caminho, passou por um aqueduto, passou por uma mediação. Essa mediação é Maria. Ela é o aqueduto. Quer dizer que todas as graças que descem do céu, nenhuma graça desce do céu, senão pelas mãos de Maria. Então, veja que se nós percebemos que esta é a importância de Nossa Senhora, que arma poderosa, não é? Ter uma devoção a Nossa Senhora para que possamos fazer o combate espiritual, né? Algumas pessoas me perguntaram, né? Porque estão começando a ver as mensagens, né? E em que página nós estamos no momento na obra, né? Nós estamos hoje, né? Meditando, inspirados no capítulo 90 no capítulo 48, né? Para o capítulo 48, que está na página 131, né? Um modo de rezar por intercessão da Santíssima Virgem Maria, né? Nós já vimos praticamente 70% da obra ao longo dessas meditações. Deus escolheu então Maria e ela está imbuída de cumprir a sua missão para o qual foi escolhida. Quais conselhos que podemos dar àqueles que desejam recorrer a Maria como arma no combate espiritual? Se queremos recorrer a Maria, nós precisamos, com fé e confiança, em qualquer necessidade devemos considerar, né? Então, nós vamos ver o que precisamos considerar. Essencialmente, nós precisamos considerar duas coisas, né? Primeiro, a primeira coisa a considerar se alguém quer recorrer a Maria é que quem se aproxima de uma fogueira se aquece com o seu calor. Nossa Senhora estava toda abrasada do amor, da misericórdia, da bondade divina. Diz São Paulo, né, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo foi derramado de maneira profusa em Nossa Senhora, né? Ela é a grande fogueira que aquece sem nos queimar e com ela nós recebemos o calor do amor divino.
As imagens e os ícones de Nossa Senhora, né, elas sempre trazem consigo a imagem do menino Jesus, que é fonte do amor, né, da misericórdia e da bondade. Assim como aquele que se aproxima de uma fogueira não pode deixar de receber o seu calor, assim também aquele que se aproxima de Maria não ficará sem receber o fogo da caridade. Então, saiba que se aproximar de Nossa Senhora é se aproximar de um fogo que queima sem arder, sem causar-nos dano, mas é aquela que nos dá o acesso ao amor divino de uma maneira especial. A segunda coisa que devemos considerar é que nenhuma criatura amou mais a Jesus Cristo e nem se conformou mais perfeitamente à sua vontade quanto Maria Santíssima. E foi o próprio Jesus que disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, nós viremos e faremos nele a nossa morada. Então, há uma disposição clara de Jesus de amar aqueles que amam a sua mãe. Jesus é aquele que nos deu Maria como nossa advogada e nossa mãe, para que nos ajude e seja instrumento de salvação para nós. Esse foi o desejo de Jesus expresso no alto da cruz, quando disse a João: filho, eis aí a tua mãe. E disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E, portanto, é desejo de Cristo que nós recorramos ao Imaculado Coração de Maria, que nós tenhamos uma grande devoção a ela. A mais eficaz devoção a Nossa Senhora é o Santo Rosário, é o terço, a oração e contemplação dos mistérios da nossa salvação, os mistérios de Cristo, através de uma recitação contínua de louvores e súplicas à Virgem Maria. Por isso devemos recorrer a ela com confiança em todas as necessidades. A mais antiga oração que se conhece ter sido composta a Nossa Senhora é a oração Subtum Presidium, né? Ou a vossa proteção, nós recorremos, Santa Mãe de Deus. Esta oração, ela representa de fato tudo aquilo que Deus deseja de cada um de nós. Deus deseja que cada um de nós tenhamos a Virgem Maria como refúgio dos pecadores, como auxílio dos cristãos, como saúde dos enfermos, como consoladora dos aflitos e etc. Tudo isso para nos dizer: tomem esta arma em suas mãos, retomem o Santo Rosário, recitem-o todos os dias, como eu me agrado quando vocês estão recitando os louvores da Santíssima Virgem Maria no Rosário. Mas também, além da devoção a Nossa Senhora, e aqui é o último ponto da nossa meditação de hoje, é sobre a devoção aos anjos e aos santos. Também
muito importante e são arma poderosíssima também para o combate espiritual, né? A devoção aos anjos e aos santos também são essas armas. Pois, em primeiro lugar, toda esta corte celeste, imaginemos todos os coros dos anjos, né? Os milhares, milhares, milhões e milhões, bilhões e bilhões, né? Todos os anjos, numa multidão incontável, mas toda a corte, o coro dos santos, né? O coro dos mártires, o coro dos apóstolos, o coro dos confessores, dos doutores, dos pastores, o coro das virgens, os patriarcas, os profetas do Antigo Testamento, né? Todos os santos e santas formam um grande coral, podemos dizer assim, uma corte que enche o coração de Deus de grande alegria e gratidão, com a sua adoração e a sua constante ação de graças. E isso gera que possamos alcançar um grande tesouro através da comunhão dos santos. A doutrina da comunhão dos santos diz que há uma perfeita comunhão de todos os membros da igreja, entre aqueles que estão peregrinando nesta terra, aqueles que estão se purificando no purgatório e os que já estão eleitos na glória e na pátria celestial, né? Na Jerusalém celeste. Portanto, em primeiro lugar, nós precisamos compreender esse mistério. A corte celeste é quem está nutrindo e conseguindo os tesouros das graças divinas para a nossa batalha aqui na igreja militante, né? Até o próprio termo igreja militante mostra que nós estamos mesmo numa batalha, né? A igreja que luta, a igreja que caminha, a igreja militante, né? Nessa terra, ela recebe os suprimentos, recebe as provisões vindas da igreja celeste. Em segundo lugar, né, é que toda a corte celeste deseja e coopera pela nossa santidade. Por que que os santos e os anjos cooperam para a nossa santidade? Porque no céu não há inveja e no céu não há ciúmes, né? Essas são imperfeições que já foram purificadas no momento em que, pela morte, nós fomos totalmente libertados do pecado. E aqueles que foram eleitos já não levam consigo nenhuma imperfeição e nenhuma sombra de pecado. Então, é do interesse da corte celeste que espera a nossa chegada. Espera que nós um dia estejamos com eles. E ao nos auxiliar, o que os anjos e os santos têm em mente é de um dia estarmos também nós reunidos com eles, né? Que, ajudando-nos, aumente o número dos eleitos. Eles querem que cheguemos lá, onde eles já estão, né? Para venerar. Então,
Essa é a vontade dos santos e dos anjos, ao nos ajudar no nosso combate. Ele está, de fato, querendo que aumente a glória de Deus, né? Portanto, os santos são os nossos sustentadores, são os nossos fiadores pela comunhão dos santos, aqueles que nos mandam as provisões e nos mostram como deve ser o nosso combate. Para venerar os santos, existem várias maneiras de venerar os santos. Primeiro que é preciso conhecer a vida dos santos. Uma das grandes escolas de santidade são as próprias os próprios exemplos deixados pelos santos na história da igreja. Portanto, é muito importante conhecer a história dos santos, né? Mas você pode até ter um programa, um esquema, né? Eu vou passar aqui para você um pequeno esquema de como você pode crescer mais na devoção aos santos. Se você, cada dia da semana, você ter uma especial devoção a uma categoria dos santos, né? Então, é só uma sugestão, caso queira crescer no uso, né, dessa devoção aos santos, né? Começando pelo domingo, primeiro dia da semana. Então, no domingo você pode meditar acerca dos anjos, dos 9 coros celestiais, né? Cada um dos coros dos anjos podem ser meditados aos domingos. Na segunda-feira, você pode meditar sobre as almas do purgatório, né? Que são almas santas, porém estão em purificação. Na terça-feira, você pode meditar acerca dos profetas e dos patriarcas, né? Do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, até o último dos patriarcas, que foi São José, né? Depois, na quarta-feira, você pode meditar acerca dos apóstolos. Então, conhecer a vida dos apóstolos. Na quinta-feira, é o dia dedicado à meditação sobre os mártires, os que deram e derramaram seu sangue por Cristo, pela fé. Na sexta-feira, você pode meditar sobre os papas e os doutores e pastores da igreja, todos os que foram pastores, santos pastores. E no sábado, você meditará sobre as virgens e todos os santos, todos os demais santos. Portanto, esta meditação de hoje é para que nós tenhamos consciência cada vez maior que nós temos aliados. Nós não estamos sozinhos na batalha. Nós temos muitos aliados. Principalmente, nós temos a grande aliada, que é a Virgem Maria, e nós temos um exército muito poderoso que combate por nós e ao nosso lado, que é toda a corte celeste. Vamos pedir hoje, então, a Nossa Senhora que nos ajude a
crescer cada dia mais na confiança em Deus nosso Senhor e na desconfiança de nós mesmos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis minhas súplicas em minhas necessidades, mas livrai-me de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Tenham todos um bom dia e, se Deus quiser, na segunda-feira, iniciaremos a última semana de meditações preparatórias da Quaresma, né? E já agradecendo a todos que têm rezado por mim e que também têm divulgado e pedido a outros que também compartilhassem, né? E lembrando que amanhã, sábado, nós teremos as transmissões ao vivo da Santa Missa, e no sábado às 19 horas, domingo às 8 e 19 horas.